Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos preparando o nosso culto dominical desta manhã, como sempre adentrando em vossos lares com uma porção da palavra de Deus. Para aqueles, é claro, que não estão podendo ir aos cultos da nossa igreja, que estamos também nesta semana sendo recomendados a não comparecer. A lição de número 8 é que nós estaremos estudando nesta manhã. O personagem é Neemias. O texto áudio, capítulo 2, versículo 5. E os tópicos da nossa lição se desdobram em 3, que são os seguintes: adoração e culto a Deus. 2. Assumindo uma atitude. 3. Impedimentos na reconstrução. A introdução da nossa lição, ela é bem simples e é bem clara. E dentro da boa vertente homilética, ela deve apresentar aquilo que nós iremos estudar dentro da lição. É claro que nos fala de Neemias. E Neemias, que estava em Babilônia, estava entre os cativos do seu povo. E ele soube, através de alguns dos seus irmãos que de lá vieram, de que a cidade estava destruída, os muros estavam arrombados, as portas também queimadas a fogo, o templo destruído. E Neemias ficou muito triste, ele ficou chocado com aquela notícia bombástica em que ele soube a respeito do seu povo. Neemias, a essa altura, ele era copeiro do rei, ele era um homem de confiança do rei, tudo por mão de Deus. E Neemias então ficou chocado, ele ficou abatido a tal ponto que transpareceu no seu semblante. E o rei, o vendo assim, perguntou o que havia acontecido. Ele narrou então a história, o relato que ele ouvira do seu irmão que de lá viera. Então a lição está assim: adoração e culto a Deus. Meus irmãos, se as coisas que nós fazemos não for adoração e culto a Deus, elas não têm valor. Se as coisas que fazemos, tudo, e dentro do tudo, o nosso trabalho, se ele não tiver uma finalidade de glorificar a Deus, se nós trabalhamos desanimados, trabalhamos de má vontade, trabalhamos apenas pensando no nosso bem-estar social, pensando em nossas finanças, no sustento da família, em nossos lucros, e ignoramos o nosso patrão, trabalhamos de má vontade, meus irmãos, isso não dá certo na vida do crente. Nós seremos mais um daqueles que estão prestes a ser posto na rua e ficarmos por conta disso sem trabalho, ociosos. Mas o crente que trabalha cultuando e glorificando a Deus com o seu trabalho, ele com certeza é um daqueles que sempre tem serviço, e às vezes serviço sobrando, enquanto tantos não têm. E o segredo é o trabalho ser culto, o trabalho ser um motivo de adoração a Deus. Número 2, assumindo uma atitude. Neemias, ele assumiu uma atitude. Ele ficou triste ao princípio, chocado ao princípio, mas ele falou: não posso ficar aqui me lamentando. E tem alguns de nós que fazemos assim, ficamos nos lamentando pelos acontecimentos, as más notícias com relação aos nossos e até a nós, né? Não tem pessoas assim? Ficam se lastimando o tempo inteiro. Mas Neemias, após se lastimar,
ele entendeu que não ia resolver nada. Ele precisava agir. E ele agiu. Ele foi ao rei, o rei o viu, conversou com ele e misteriosamente Deus permitiu, né, através do rei, que era um pagão. Olha, o pagão, ele pode ser usado por Deus para atender a nossa necessidade, a necessidade do servo de Deus, da causa e do reino de Deus, meus irmãos. Nós estamos vivendo este tempo pandêmico em nosso país e nós haveremos de receber das mãos de Deus, mesmo por via de pagões, de incrédulos, a resposta, a bênção do Senhor para as nossas vidas. Número 3, o último, impedimento na reconstrução. Neemias, lá chegando, ele percorreu de noite com alguns que com ele estavam, mas sem contar o segredo de Deus no seu coração. Ele percorreu a cidade, ele viu tudo desfeito, tudo destruído. Ele começou então a reconstruir a obra, o reino de Deus, e lançou as mãos à obra, e dividiu tarefas, o povo foi com ele, e quando começou a dar certo, os inimigos começaram a tentar esmorecer as suas mãos. O Tobias, o Sambalate e o Gesem, né? 3 inimigos. Quem eram eles? Eram líderes antigos que ali estavam, líderes de uma gestão passada, mas eles não queriam ver a obra de Deus caminhar. Eles se sentiam os donos, uma liderança antiga, mas que se sentia no direito de ficar dando ideias, dando pitadas, metendo a colher na vida dos outros, e não queria ver a cidade santa, sagrada de Deus, a igreja de Cristo se levantando e se restabelecendo. Meus irmãos, eu já disse por algumas vezes para os irmãos que os piores inimigos são os de dentro. E Neemias enfrentava 3 inimigos de dentro: Tobias, Sambalate e Gesem. Que Deus nos livre desses embrólios. Mas se porventura surgir em nosso caminho, o Senhor vai nos abençoar e nos dar vitórias. E Neemias fez uma oração, disse: Senhor, fortifica as nossas mãos para a obra, para o trabalho. Que o Senhor, nesta manhã, esteja nos abençoando e fortificando nossas mãos, meus irmãos, para fazer a obra, o reino de Deus, nesses tempos tão difíceis em que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus nos abençoa nesta manhã de estudo da Tua Palavra. Nos abençoa com a Palavra. Fortifica-nos, ó Deus, as nossas mãos. Nos abençoa e que nenhum daqueles que quer nos desanimar em nossa jornada, em nossas conquistas, em nossos desafios, sejam capazes de esmorecer o nosso ânimo e a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, muito obrigado. Eu voltarei à noite com mais uma palavra de Deus para o nosso coração. E quarta-feira com o nosso culto de oração e estudo da palavra de Deus. Bom dia.